Oi, gente boa, graça e paz a todos. Estamos aqui para comentarmos um assunto super importante para a nossa vida cristã. Pessoas me perguntam a respeito de um determinado assunto que às vezes gera até polêmica, mas é simples, é fácil de compreender e de a gente assimilar e trazer para o nosso dia a dia, tá bom? Antes de mais nada, então, a intenção é dar esclarecimento, não quero ir contra essa ou aquela opinião, mas tudo baseado em Bíblia. Amém? Mas não se esqueça de deixar seu gostei ou não gostei e se inscreva no canal. E todas as vezes que eu postar um vídeo no YouTube, o YouTube te dá o aviso que tem um vídeo meu no ar. Mas o assunto é o dízimo. Nós vamos ver o que é o dízimo, a partir de quando ele passou a existir e alguns detalhes. Não é tudo, mas uma síntese, ou seja, resumo do resumo, para que vocês possam ter uma consciência melhor e saber melhor a aplicação nas suas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Pegando aqui o texto, muito conhecido da palavra de Deus, Malaquias 3:10, está aqui na minha tela. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até não haja lugar suficiente para a recolheres. Amém. Então vamos lá. Esse é o texto de Malaquias 3:10, um dos mais conhecidos, citado nas igrejas a respeito do dízimo. Então, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, nós vamos deixar claro que não quero confrontar ninguém, novamente dizendo, não quero confrontar ninguém, mas simplesmente dar uma explicação com base na palavra de Deus. Vamos lá. Qual é a primeira citação do dízimo na Bíblia? A primeira citação do dízimo na Bíblia está em Gênesis 14:20. Abraão deu dízimo de tudo que havia conquistado na batalha, entregando ao rei e sacerdote de Salém, Melquisedeque. Lembrando que Salém é o primeiro nome da cidade de Jerusalém. Era Salém, depois, na época que Israel voltou para a terra, entrou na terra prometida com Josué, ela se chamava Jebus, e mais para frente passou a se chamar Jerusalém, e até hoje. Note que o dízimo existia antes da lei de Moisés, ou seja, Abraão dizimou por amor e não por força da lei. É uma das coisas que a gente tem que atentar para esse detalhe, porque o que agrada a Deus é quando nós fazemos algo para Ele ou por Ele, baseado no amor, não na obrigação, não por força de lei, não nada disso. Quando nós fazemos algo demonstrando o amor que nós sentimos por Deus e pela sua obra. É aí que nós alcançamos o coração de Deus, agradamos e Ele se alegra de nós. E sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. A consequência de alegrarmos o Senhor é nós sermos fortalecidos. Amém? Então vamos em frente. O propósito de Deus é uma nação sacerdotal. Deus instituiu Israel como nação
sacerdotal. Está em Êxodo, capítulo 19, verso 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Ou seja, Israel seria uma teocracia, governo de Deus, ou seja, povo governado por Deus, através dos sacerdotes, que deveriam não só cuidar da parte espiritual, mas também civil e militar da nação. Tudo isso com apenas 10% da tributação. O dízimo é 10%. Bom, vamos lá. Israel entrou em Canaã, na terra prometida, e tomou posse da sua herança. Deveriam cultivar a terra para obter o seu sustento e também tributar a alíquota de 10% de tudo que fosse para os sacerdotes que estariam governando a nação, pois o Senhor os usaria como um modelo para as outras nações. Então, Deus estava instituindo uma teocracia em Israel para que as outras nações olhassem, vissem, nossa, como esse povo é abençoado, mas por que eles são tão abençoados? Por que eles são tão prósperos assim? Porque eles adotam um sistema de governo que é totalmente dirigido por Deus. Amém? Vamos lá. E as nações se converteriam ao Senhor, deixariam o paganismo que imperava no mundo ali na época e passariam a servir a Deus. Bom, vamos lá. Então, pois o Senhor usaria como modelo, está aqui no texto, tá? Porém, entendeu? O povo de Israel deu uma pipocada. Eles estavam descontentes com a situação do país dele. Os filhos de Samuel, Samuel era uma juiz e sacerdote da nação de Israel. Ele estava dirigindo sob o mandado de Deus, e a partir daí o povo estava descontente com certas atitudes dos filhos de Samuel. Ao invés de tentarem consertar a situação, o povo pediu um rei que os governasse, a exemplo das nações ao redor. Ou seja, eles saíram fora do foco de Deus, deixaram de cumprir o propósito de Deus de servir como modelo e passaram a copiar o modelo das outras nações. Ora, todo o serviço sacerdotal não deveria parar, e agora tinha uma administração pública que o povo deveria sustentar com mais tributação, ou seja, aumentou a carga tributária e se mantém assim até hoje. Então, foi aí que começou a monarquia em Israel. Entendeu? Agora, além de ter ou de sustentar a parte espiritual, o povo teria que também sustentar a parte administrativa. Entendeu? Então, tinha que sustentar a monarquia também. Ficou mais pesada. Deixou de ser uma nação modelo e passou a copiar aquilo que as outras nações faziam. Então, foi um erro tremendo, foi um erro grotesco. Certo? Bom, vamos lá, vamos em frente. Vamos trazer para a nossa realidade atual. Há pessoas que afirmam que o dízimo era para ser praticado somente na dispensação da lei, sendo que hoje não é mais obrigatório, porque estamos na dispensação da graça. E o caso de Abraão, que nós vimos agora há pouco. Abraão deu o dízimo de tudo que ele havia conquistado na batalha,
entregou ao sacerdote Melquisedeque, foi antes da lei. Não existia lei para dizer que o povo tinha que trazer o dízimo para o sacerdote. Foi antes. Então, isso quebra essa narrativa. Ora, uma igreja não pode, nós estamos na dispensação da igreja, uma igreja não pode e nem deve viver de verbas governamentais. Aprendam isso. Não pode encaminhar os boletos para a prefeitura pagar. Ela deve viver da sua contribuição, de sua membresia, apenas e tão somente. Então, como é que uma igreja se sustenta? Através da tributação, da oferta do seu povo. Não pode, por exemplo, uma igreja mandar conta de água e luz, telefone lá para a prefeitura, compra um equipamento de som, tudo parcela através de boleto. Não pode mandar boleto para a prefeitura, ou seja, usar verba pública para se manter. Tem que ser fora disso. E como é que se mantém? Através da participação do povo. Amém? E para não dizer que é mais para um, menos para outro, a alíquota igual para todos. Aí vocês entenderam bem aquilo que eu estou colocando, da maneira como eu estou colocando, né? Tá bom? Então, para nós cristãos, o dízimo deve ser um ato de adoração ao Senhor, reconhecendo que tudo que possuímos e recebemos provém dele. Ou seja, tudo que nós temos na vida, tudo que está nas nossas mãos, provém de Deus. Primeiro, a vida. Segundo, a capacidade de fazer alguma coisa. Terceiro, a capacidade de administrar aquilo que nós recebemos. Tá bom? Então, tudo isso provém do Senhor. E aquilo que nós recebemos já deixou na nossa mão. É uma coisa errada, por exemplo, uma pessoa entregar um dízimo, uma oferta a Deus, pedindo para receber algo em troca. Aí já não é adoração. Deixou de ser, passou a ser barganha, quando você pega algo em troca igual valor, e também o investimento, quando você pede algo superior àquilo que você está entregando. É investimento, não é adoração. Tá bom? A adoração, ela é dotada de generosidade. A gente entrega pura e simplesmente por amor, por agradecimento, por gratidão e assim por diante. E ele cumpre a sua promessa que diz que a alma generosa prosperará. Amém? Vamos em frente, então. Bom, vamos lá. Uma coisa também que às vezes gera polêmica. Alguém pode ser salvo através do ato de dizimar? Não. Se você está entregando o dízimo pensando que você está obtendo a salvação através disso, sinto muito de dizer, mas você não vai ser salvo por causa disso. A salvação, ela é pela graça mediante a fé na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. Só. Mais ninguém. Amém? E então ninguém poderá ser salvo, entendeu? Por causa da atitude de dizimar. Então, vamos pautar por esse detalhe, vamos pautar a nossa vida com fazer isso, o ato do dízimo ou da oferta, um ato de adoração. Entendeu? Lembrando que aquilo que eu estou entregando na igreja, eu já recebi. É uma parte daquilo que eu já recebi do Senhor. Ele já me deu essa bênção. O dinheiro já está na minha conta.
Então, eu não posso chegar, eu estou entregando isso porque eu quero receber aquilo. Não. Isso é errado, isso não agrada a Deus. Isso entristece o Espírito. Lembrando que temos que fazer tudo para agradar a Deus, para Ele se alegrar de nós. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entendam isso. Amém? E outra, você não é obrigado também a fazer a entrega. Certo? Você não é obrigado. Só que eu amo a Deus. Eu amo a obra do Senhor. Eu sou um investidor da obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Agora, voltando ao exemplo do que nós estávamos falando. Muita gente contesta se deve, se não deve dar o dízimo, que é certo, que é errado. Vamos trazer para a nossa vida civil. Então, Deus instituiu esse modelo para ser modelo para as demais nações. Então, que bom seria se o nosso país, o Brasil, optasse por seguir o modelo de Deus. Se nós fôssemos uma nação sacerdotal, que fôssemos governados por homens tementes a Deus, que obedecessem a palavra de Deus, ensinasse o povo a obedecer a palavra de Deus, e que governasse toda a nação, única e simplesmente com a alíquota de 10% dízimo. Só que hoje ela está, aquilo que nós pagamos para o governo, está em torno de 35% do PIB. Quer dizer, de tudo que se é produzido no Brasil, o governo arrecada 35% hoje. Isso porque na última gestão do governo do Jair Messias Bolsonaro, houve corte de muitos impostos. Diminuiu bastante, chegou em torno aí de 35% do PIB. Mas o novo governo está aí, Lula está aí aumentando os impostos, voltando a cobrar os impostos que havia sido cortado lá no passado, e tem previsão de mais impostos ainda para ser colocado sobre o mercado, sobre o povo, para o povo pagar. E a projeção é que chegue num patamar aproximado de 45% do PIB, ou seja, de tudo que se produz no Brasil, 45% vai para o governo, ou quase metade, quer dizer, altíssimo demais. Chegamos então à conclusão que o reino de Deus é bem melhor, bem melhor. Seria bom então que nós não questionássemos muito o dízimo e que os nossos governantes o cumprissem também. Ia sobrar mais dinheiro para nós comprarmos uma melhor qualidade de vida para a nossa família, para os nossos filhos e assim por diante. Amém? Então, fica com essas dicas, esses ensinamentos, e que você possa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo e eu vou procurar responder dentro da ética e da boa formação. Pergunta que vier com ofensas, eu vou simplesmente excluir, tá bom? No mais, que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de compartilhar com seus contatos para que mais e mais pessoas aprendam a uma coisa tão simples que infelizmente complicaram, né? Mas vamos que vamos. Deus vai esclarecendo, trazendo tudo à luz. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.